Muito boa tarde, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui conosco nesta tarde de terça-feira. Que Deus abençoe a sua tarde em nome de Jesus, a sua noite. Que a sua terça-feira seja uma terça-feira abençoada em nome de Jesus. Se está ruim até agora, pastor, antes do almoço meu dia foi atribulado, foi difícil. Que possa mudar agora a partir desta tarde, a partir deste momento, que nesta tarde a sua vida comece a ser abençoada em nome de Jesus, que todo mal vá embora, toda dor vá embora, toda doença possa ir embora em nome de Jesus, toda perturbação aí na sua casa possa ir embora no nome de Jesus. E hoje, dia 14 de maio de 2024, estamos aqui felizes porque Jesus tem cuidado de nós. Eu sinto o cuidado de Deus todos os dias. Nas mínimas coisas, Deus cuida de nós. Se eu falar, olha, Deus não me vê, Deus não cuida de mim, eu sou mentiroso. Eu vejo o cuidado de Deus sobre a minha vida. Eu acredito que você vê também sobre as mínimas coisas. Temos tribulações, dificuldades, tem problemas? Tem. Mas isso não impede de Deus cuidar de nós. Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Amém? Então, que você, nesta tarde desta terça-feira, possa sentir o cuidado de Deus. Sinta o cuidado de Deus aí nesta tarde. Não importa aquilo que você está passando, sinta o cuidado de Deus. Deus está cuidando de você. Descansa nele. Deus quer te dar descanso. Descansa no Senhor. Nós, muitas das vezes, ficamos desesperados, ansiosos, preocupados. Muda alguma coisa? Não muda. O segredo é descansar no Senhor. Colocar nas mãos dele, confiar e saber que ele é poderoso para mudar qualquer situação. Eu estou aqui como profeta de Deus nesta tarde de terça-feira e quero profetizar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Porque o Senhor nos chamou para sermos bocas abençoadoras. Tem muitas pessoas que amaldiçoam. Amaldiçoa o vizinho, amaldiçoa o governo, amaldiçoa pessoas que conhecem, que não conhecem, sai amaldiçoando todo mundo. Mas nós fomos chamados, irmãos, para sermos abençoadores. Que a nossa boca, ao abrir a nossa boca, seja para abençoar, para profetizar bênção, seja para lançar palavras boas sobre as pessoas. Por mais que a pessoa seja ruim. Pastor, porque você não conhece o meu filho. É porque você não conhece o meu vizinho. É porque você não conhece o meu patrão. Mas lance bênção sobre a vida deles. Senhor, salva esta vida, liberta, transforma, abre os olhos dela. Essa pessoa é desse jeito porque ela não teve um encontro com o Senhor. A partir do momento que a pessoa tem um encontro com Jesus, as coisas mudam. Muda, olha, da água para o vinho. A pessoa é mudada. Eu fui mudado porque eu tive um encontro com Jesus. E todos que têm um encontro verdadeiro com Jesus, tem muita diferença. Tem muita diferença. Sabe por quê? Não porque ficamos bons. Não. É porque o Espírito de Deus vem e habita em nós. E Ele é bom. Ele é Deus. Ele é santo. E nós começamos a agir em conformidade ao Espírito Santo. É isso que muda. É o próprio Deus habitando em nós, levando a sermos pessoas do bem. A fazer o bem, a amar, né? Ajudar, a pregar o Evangelho, a sofrer com as pessoas, a alegrar com as pessoas. A gente, mas pastor, sofrer com as pessoas? Sim. Jesus, quando Lázaro tinha morrido, ele não chorou junto com a multidão? Chegou lá o pessoal chorando, ele chorou, a Bíblia diz. Em 2 ocasiões, Jesus chorou sobre Jerusalém e também chorou pelo amigo Lázaro que tinha morrido. Ele chorou também, ele chorou com as pessoas. E nós fomos chamados para isso. Se alegrar com os que se alegram, para chorar com os que choram. Nós sempre devemos estar prontos. Amém? Eu quero falar um assunto acerca do jejum nesta tarde, que está em Lucas, no capítulo 5, no versículo 33 em diante, acerca do jejum. O título está aqui na minha Bíblia. Disseram-lhe então eles: por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações? Como também os discípulos dos fariseus. Mas os teus comem e bebem. E ele lhes diz: podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Né? Dias virão, porém, que o esposo será tirado,
e então naqueles dias jejuarão. Que coisa tremenda, né? Deu para entender? Perguntaram para Jesus. Disseram-lhe então, eles, por que jejua muitas vezes os discípulos de João e os dos fariseus e os seus só come e bebe no jejum? Aí Jesus respondeu a essas pessoas que lhe perguntaram, como numa linguagem figurativa, como uma linguagem de parábola, ele diz como se ele fosse o noivo e os discípulos convidados. Ele usou aqui uma ideia de casamento. Como que uma pessoa vai no casamento e vai jejuar? Não é bem assim, né? Aí então Jesus fez essa analogia como se fosse ele fosse o noivo e os discípulos os convidados. E como que eles estariam em jejum nos dias de casamento, nos dias de festa? Mas Jesus falou, dias virão, porém que o esposo será tirado. Jesus seria tirado. E então naqueles dias jejuarão. Eu quero falar de uma arma poderosa que nós temos à disposição, que é o jejum. Temos esta arma poderosa aliada com oração e aliada com a palavra de Deus, porque o jejum deve ser bíblico. Então devemos compreender e entender como jejuar, como fazer, em que ocasião, para que serve, que maneira que fazemos. Eu posso fazer jejum meio período, ou tem que ser um período inteiro, um dia inteiro? Como? Vamos esclarecer algo aqui para os irmãos. Sei que o assunto pode mais do que eu possa estar explicando, mas vamos, pela graça de Deus, entender um pouquinho o jejum. Quando nós vamos ver o jejum, principalmente no Velho Testamento, que a gente vê muito falar em jejum, era um sinal de arrependimento. Lembra quando, até falei ontem sobre Jonas, que tentou fugir da presença de Deus, mas quando Jonas, depois que é lançado ali em Nínive, ele prega para aquela cidade, até os animais foram obrigados a jejuar. Então, era sinal de tristeza, porque Deus trouxe uma palavra que iria destruir aquele povo por causa do pecado deles. Então eles se arrependeram e humilharam e jejuaram, vestiram de pano de saco, que era um costume que eles tinham, uma roupa ruim, até os líderes, vamos dizer assim, os que estavam em posição avantajada, eles tiravam suas roupas reais ou vestiam um saco, uma roupa de saco, uma roupa bem rústica por cima, para dizer que era arrependimento. Eles tinham esse costume. O povo de Israel também tinha. Então a gente vê que aquele povo arrependeu quando Deus traz uma palavra dura para eles, que ia destruir eles. Aí todos se arrependeram e Deus poupou aquele povo. Então a gente vê em várias ocasiões Israel jejuando, a gente vê Esther, quando o povo de Deus ia ser exterminado, e ali ela convocou todos a jejuar. E eles fizeram o jejum e Deus deu um grande livramento. Então a gente vê que a maioria das vezes era uma hora de aperto, uma hora difícil, uma hora que eles saíam do controle deles. A gente vê em várias ocasiões. Davi, quando ele peca, e comete o adultério, o homicídio, e ali Deus falou que aquela criança não viveria. Ela não ia viver. O que Davi fez? Ficou em jejum. Resolveu, naquele caso, não. Deus já tinha falado, Deus não ia voltar atrás. Porque o nosso Deus não volta atrás. Nosso Deus o que ele fala acontece, ele é fiel. E Davi jejuou, depois que viu que a criança morreu mesmo, aí ele foi comer, lavou o rosto, foi comer, foi adorar a Deus, porque ele era um verdadeiro adorador. Ele não ficou com birrinha com Deus, ele reconhecia que ele pecou, que ele falhou, se humilhou, mas Deus cumpriu a palavra dele. Depois que ele viu que a criança morreu, comeu, lavou-se, comeu e foi adorar a Deus. Esse é um verdadeiro adorador. Deus falou, Deus não quis curar, amém. Vamos adorar a Deus. E a gente vê muitas situações, que o povo jejuava principalmente quando as coisas estavam difíceis. E a gente vindo para o Velho Testamento, a gente vê que o povo judeu, o judaísmo, eles tinham o costume de jejuar 2 vezes por semana, terça e quinta, se eu não me engano. A gente vê até aquela parábola que Jesus fala do fariseu e do cobrador de imposto. Ele fala, eu não sou como esse, eu jejuo 2 vezes
por semana, eu dou dízimo de tudo. Então, eles tinham esse hábito. Deus não mandou, Deus não estabeleceu. Jesus também não estabeleceu quantas vezes por semana ou dias. Não, Jesus não estabeleceu, nem Deus. Deus se estabeleceu em Israel, no Antigo Testamento, alguns dias por ano. 1 ou 2 dias por ano que eles tinham de observar o jejum. Mas a gente vindo para o Novo Testamento, a gente vê Jesus tinha o hábito. Eu acredito que Jesus tinha o hábito de jejuar. Quando ele foi tentado pelo diabo, ele estava em jejum, 40 dias sem comer. Depois os anjos vieram e o serviram. Foi ali uma prova de fogo que Jesus passou, a ponto do diabo sugerir que ele transformasse aquelas pedras em pães. Mas o Senhor falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a gente vê também na igreja primitiva, se a gente vê em Atos capítulo 13, a gente vai ver que a igreja primitiva tinha um hábito de orar, jejuar, consagrar, e ali o Espírito Santo sempre falava com eles. Ali no caso de separar Barnabé e Saulo, ele estava orando e jejuando, o Espírito Santo falou. Então o que a gente subentende que o jejum é bíblico, desde que é feito da maneira correta, com as intenções corretas. Amém? Acompanhado de oração. Porque não adianta eu falar, vou jejuar hoje e sair cuidando dos meus afazeres, for no banco, for resolver um problema, tá trabalhando. Eu acho até difícil uma pessoa conciliar o jejum e o trabalho no mesmo tempo. Eu acho meio difícil. Por quê? Porque quando você está em jejum, você está buscando a Deus, como se diz, um reforço para a sua oração. O jejum sempre é aliado com oração. Não é eu ficar sem comer, nem trabalhar, e chega no trânsito, briga, chega lá no trabalho, está distraído. Não é isso. Eu devo escolher um dia que eu posso, um dia que eu tenho essa possibilidade, seja de semana ou final de semana, que eu possa estar em oração e junto jejuando. Tem o jejum parcial, que é aquele que você abstém do alimento, tudo que é sólido. E tem o jejum total, completo, que você abstém tanto do alimento como da água. Esse devemos tomar um pouco de cuidado, porque Deus, o que Ele quer de nós, irmãos, é obediência. É obediência. Não adianta eu ficar me sacrificando, jejuando e não obedecer a Bíblia, não obedecer a palavra. Melhor obedecer do que sacrificar. Mas eu posso jejuar porque é uma arma poderosa, aliada com a oração e baseada na Bíblia. Então, o que eu entendo? O jejum, para nós cristãos, não deve ter, eu preciso jejuar, não deve ser aquela coisa como um ritual. Não, é espontâneo. Primeira coisa, deve ser espontâneo. Pastor, de quantos dias por semana? Espontâneo. Se você faz 1, 2, 3, amém. Conforme a sua capacidade, conforme a sua fé, conforme a sua disponibilidade. E quantas horas, pastor? Eu vou falar para vocês. Depende da nossa condição física. Tem pessoa que não pode, toma remédios. E aí? E aí? Então, faça o jejum de 1 hora, 2 horas, 3 horas, no intervalo. É um horário que você ainda não tomou remédios, se você estiver fazendo o jejum absoluto, mas se você estiver fazendo o jejum parcial, que toma água, toma o seu remédio com a água e faça o jejum pela manhã, no seu horário que você vai escolher, mas que você não venha fazer um jejum que venha prejudicar a sua saúde. Aquilo que era para ser bom vai se tornar um problema. Deus não quer isso. Deus quer obediência. O jejum nos aproxima de Deus. O jejum nós estamos dizendo para a nossa carne, nem só de pão vive o homem, viu, carne? Eu vou jejuar, vou consagrar minha vida, e para quê? Para que eu possa ter uma intimidade maior com Deus. Para mim ficar mais sensível a Deus. Para mim, eu que estou numa batalha, numa luta, estou orando, eu vou jejuar porque a luta está travada. E eu vou vencer através da oração, da fé, e vou jejuar para me auxiliar, porque é uma arma poderosa que temos. É uma arma extra que temos. Mas é com sabedoria.
É bíblico, como eu disse para vocês, é jejuando e orando junto. Não é eu jejuar, hoje eu vou jejuar, né? E vai trabalhar, vai cuidar dos netos. Não dá certo. É um momento, pastor, então não tenho tempo. Então, às vezes, uma vez por semana, no domingo, você jejua a parte da manhã, vai para a escola dominical, vai em jejum, volta, depois você almoça com a família. Depende da disponibilidade, né? Agora tem pessoa também, vou começar a jejuar a partir da meia-noite. E vou até meio-dia do outro dia. Aí a pessoa come, janta, até às 11 horas, porque vai parar à meia-noite, enche a barriga, come, bebe, depois dorme. Aí fala que está em jejum. Aí está dormindo, não está orando, não está nada. Esse jejum também, né? Não é um jejum certo, né? Aí a pessoa dorme às vezes até 9 horas do outro dia, direto. Aí depois chega meio-dia e entrega o jejum. Que jejum que é esse? Então devemos fazer, pastor, mas então como é que eu faço? Eu quero fazer pela manhã, como é que eu faço? Levanta de manhã, lava o seu rosto, né? Começa um jejum ao Senhor, em segredo, você e Deus. Pai, eu vou consagrar a minha vida, eu vou jejuar hoje por esta causa, por esse problema. Eu vou jejuar, Senhor, pelo meu filho que está nas drogas. Eu vou jejuar pelo meu esposo que está na bebida, não é liberto. Eu vou jejuar, Senhor, pela salvação do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do meu vizinho. Eu vou jejuar pelo Brasil, Senhor. Vou jejuar por Israel, vou jejuar pelo Rio Grande do Sul. Não importa, cada um tem o seu particular com Deus. O certo é que é uma arma poderosa, alinhada, ajustada com a oração e a palavra de Deus. Você entendeu? Quando eu tiro o dia para jejuar, ou o período para jejuar, eu devo estar em oração. É um dia que eu posso ficar me dedicar ali a Deus mesmo. É a oração, é passar por exemplo, vou jejuar até o meio-dia. Levanto de manhã às 6 da manhã, lavo o meu rosto, escovo os dentes, falo, Senhor, estarei jejuando por esta causa. Pela minha vida também. Talvez você tenha um vício que não consegue ser liberto. Talvez você está com a mente perturbada. Tanta seta que o inimigo tem lançado na sua mente, pornografia e tanta coisa, quer abandonar as coisas, quer fazer coisa errada. Jejum, olha, é uma beleza. É uma arma alinhada, é uma arma poderosa junto com a oração. Aí você começa de manhã, Senhor, eu vou estar jejuando por esta causa. Receba o meu jejum como um incenso agradável, aprazível. Começa ali o jejum, você e Deus fiquem em oração. Para, que você ali já orou bastante, vai para a leitura da Bíblia. E continue em comunhão com Deus. Agora tem pessoa que vai estar em jejum, vai assistir televisão, vai assistir futebol, vai jogar videogame, vai ficar mexendo em rede social. Que jejum é esse, irmãos? Estou aqui, irmãos, ensinando. Estou aqui explicando para os irmãos como é feito o jejum, como nós devemos fazer nos dias de hoje. Não importa, pastor, eu sou doente, eu tomo remédio, eu não posso ficar muito tempo sem comer. Se você fazer um jejum de 1 hora, sincero, da maneira correta, para Deus não importa o tamanho. Deus já está vendo o seu sacrifício de 1 hora. Talvez se você tem problema de saúde, não pode ficar sem alimentar, tal, porque tem muitas pessoas que têm diabetes, tantos outros problemas, faz de 1 hora. 1 hora que você fazer com sinceridade, da maneira correta, com a intenção correta, do jeito correto, Deus vai receber como se fosse 10 horas, 12, 24 horas, 40 dias. Deus quer sinceridade. Deus quer, sinceridade, e Deus quer ver da nossa parte que verdadeiramente nós estamos entendendo o que estamos fazendo. Deus quer obediência e não sacrifício. Eu incentivo os irmãos a jejuar com sabedoria. Não precisa ficar só passando dias e dias aí jejuando, não, mas faça com consciência. Se você pode, você tem saúde, faça da maneira correta, alinhada com a oração, alinhada com a leitura da Bíblia. Fecha no quarto, você que pode, tranca ali dentro de um quarto, fica ali um tempo com Deus, consagrando a Deus. E o verdadeiro jejum, irmãos, é uma situação que eu sempre falo. Sabe quando você está na prova, na luta, na batalha, que parece que não tem mais jeito? Aí a luta, a batalha na sua vida está tão grande a ponto de você perder a fome.
Aí pessoas vão chegar perto de você, toma um prato de comida. Eu estou sem fome, de tanta batalha, de tanta angústia, de tanto sofrimento que você está ali, você perde até a fome. Esse é o verdadeiro jejum. Não é nada programado. A luta, a batalha, os problemas estão tão grandes que você está só orando, está só clamando. Não aceita nem ali, não vou nem comer. Não estou sem fome. Você já passou por lutas, né? Que a ponto de perder fome, é esse momento, que é o momento do jejum. É nesse momento que você deve estar orando, né, jejuando por aquela causa. Imagina aquele povo lá de Nínive, quando Deus falou que iria destruir eles tudo. A fome foi embora, quer dizer, morrer. A hora do desespero, do aperto, é a hora de afligir a sua alma. É a hora de você esvaziar de você mesmo e dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós não podemos perder a prática do jejum, irmãos. Quando estamos jejuando, não ficamos mais poderosos, não, irmãos. Ao contrário, nós esvaziando de nós mesmos. Jesus jejuava, Paulo, os grandes homens aí usados por Deus que a gente vê na história, eram pessoas de oração e jejum. Não é porque o jejum também, tomar muito cuidado com o orgulho. Eu sou um homem que jejum, uma mulher que jejum, toma cuidado comigo. Não é bem assim, não, irmãos. O poder é de Deus, a glória é dele, é ele que administra tudo. Nós simplesmente estamos nos humilhando aos pés do Senhor, buscando um milagre, buscando uma bênção. Estamos tão aflitos, tão precisando daquela resposta, que nós deixamos de comer. Olha só que interessante, que é o jejum verdadeiro e sincero é esse. Nós estamos tão necessitados da luta, ou queremos tanto uma bênção, por exemplo, eu quero ser usado, Deus. Eu quero ser usado para pregar, eu quero ser usado para louvar, eu quero ser usado para ganhar almas. Você vai ficando tão desejoso daquela bênção que você fica até sem comer. Eu não quero nem comer hoje, Jesus. Estou consagrando aqui porque eu quero que o Senhor me use, eu quero que o Senhor me capacite, eu quero que o Senhor me encha do teu Espírito. Aí você faz o jejum. Né? Agora hoje, infelizmente, tem pessoa que faz jejum de Netflix, jejum de Coca-Cola, jejum de pipoca, jejum de não sei do que. Irmão, isso é uma banalização. Não existe isso. Tem pessoa que faz jejum do café, ou faz ou não faz, irmãos. A coisa é santa. Não vamos profanar, não vamos profanar aquilo que é santo. Não, o jejum é santo. É uma coisa bíblica, uma coisa que Jesus fez. Mas ele não fazia jejum de Coca-Cola, não, nem de café, nem de Netflix, nem de não sei do que, nem de carne, nem de... Não. Deus quer, eu já falei aqui no início, obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Mas quando formos fazer algo para Deus, façamos com sinceridade, no temor de Deus, na santidade. Não é relaxar do nosso jeito. Quem ensina isso, irmãos? Pelo amor de Deus. Como eu disse aqui, você não pode, é doente, toma remédio, faça o jejum de 1 hora. 1 hora você não pode ficar sem comer? Eu acredito que sim. Agora, quem é doente, tem problemas, não pode ficar sem beber água, sem comer nem 1 hora. Deus conhece a sua vida, meu irmão. Deus conhece a sua vida, meu irmão. Mas você está com um problema instalado na sua casa, experimenta. O jejum aliado com a oração. Senhor, vou consagrar o meu dia hoje, a metade desse dia, eu vou até meio-dia, Senhor. De manhã sim, você já levanta, pede o jejum, fica ali em comunhão com Deus, em oração, desliga o celular um pouco, né? Você que pode, lógico, tem pessoa que é muito ocupada, mas num domingo ali pela manhã, você não toma o seu café, Senhor, estou consagrando a minha vida porque eu quero ser liberto disso, eu quero ser curado, eu quero ver o milagre. Lógico que não vai obrigar Deus a fazer, mas é uma arma poderosa, É uma arma poderosa alinhada com a oração, junto com a oração. Não é passar fome, tem pessoa que passa só fome. Estou em jejum e vai viver, Senhor, eu vou jejuar hoje por não sei o quê. E vive aí, a vida não come, quer dizer, corre para lá, corre para cá. Nem comunhão com Deus não tem jeito, irmão. Esse jejum tá errado. Tá errado, não é bíblico. O jejum bíblico é aquele que você, se humilha nos pés do Senhor. Jejum é sinal de humilhação. Você está humilhando a sua natureza, a sua carne. Que a carne quer o prazer de comer.
e comer não dá prazer, só se a pessoa estiver doente. Para nós que temos saúde, um dos maiores prazeres do mundo é comer. E não é verdade? Que seja uma carne boa, que seja, né, um lanche para quem gosta, que seja um refrigerante para quem gosta, um dos maiores prazeres da vida é comer. Aí nós estamos dizendo para a carne, ó, nem só de pão viverá o homem. Carne, quieta aí. Vou consagrar minha vida ao Senhor. Eu quero comer o pão do céu. Eu quero o maná do céu. Então Jesus responde para aquele povo. Ele comparou a presença dele ali com os seus discípulos como uma festa de casamento. E todos nós sabemos que o casamento dos judeus durava uma semana, tinha uns durava até mês. Era longo. Então Jesus fez essa comparação, mas Jesus disse: dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado. Que era Jesus. Então naqueles dias jejuarão. Jesus foi tirado, está no Pai, com o Pai. Então hoje nós podemos usar essa ferramenta que está esquecida. Não se fala muito isso. Ah, pastor, eu quero fazer o jejum de Daniel, de 21 dias. Irmãos, se você tem fé para isso, faça, mas com sabedoria, não para causar escândalo. Mas como eu disse, quando Daniel começou a buscar a Deus e ficou 21 dias orando, buscando a Deus, até a resposta veio. Nesses 21 dias ele ficou orando, buscando, falando com Deus, a resposta veio. E aí? Você tem condições para ficar 21 dias orando, em comunhão com Deus, buscando? Se tiver, glória a Deus. Agora, vou jejuar, mas como eu disse, vai trabalhar, vai passear, vai para cinema, vai para shopping. Que jejum é esse? Jejum é momento de comunhão, irmãos. É como a oração. Lógico, a Bíblia nos ensina a orar sem cessar. O que a Bíblia está dizendo? Estar com a mente ligada em Deus, sem cessar, em todo o tempo. É a mente ligada em Deus 24 horas, até no sono. Coisa boa é isso, irmãos. Nós vivermos no Espírito. O mundo é mau, o diabo não brinca. O diabo está matando, roubando e destruindo ao redor de nós todo momento. E nós temos armas para vencer esse demônio. Nós temos armas para vencer Satanás. Jesus já venceu ele lá na cruz para nós, para começar. Ele já é um príncipe, ou um Deus de D minúsculo derrotado, porque Jesus já venceu ele lá na cruz. E se Jesus venceu ele, nós também vencemos. Ele já é um inimigo derrotado, mas ele não brinca. Ele tem as suas artimanhas. Mesmo derrotado, mesmo vencido, ele não brinca, quer te destruir. E tem destruído muitas pessoas. Ele tira o nosso tempo, tira a nossa paz. Por isso que o apóstolo Pedro nos ensina: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas como vamos resistir o diabo se estivermos vazios de Deus? Se estivermos na carne, irmãos. Na carne, não resistimos nada. Nós, ao contrário, como as bolotas que ele nos dá. Então, para resistirmos o diabo e ele fugir de nós, devemos andar em espírito. Estarmos cheios de Deus. Uma vida de oração, uma vida jejuando, uma vida de leitura e estudo. E ouvir a palavra de Deus também é muito necessário. Se você que não consegue ler, não pode ler, não consegue, ouve a palavra, como estou ministrando aqui nesta tarde. Como estou ministrando aqui nesta tarde. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Mas Jesus diz: dias virão. Perguntar para Jesus: os fariseus jejuam 2 vezes por semana, os discípulos de João Batista também. E por que os seus discípulos aí no jejum? Jesus falou: não, vai vir dia que eles vão jejuar. E jejuaram, irmãos. A gente vê a igreja primitiva usava essa ferramenta. E nós temos ela à disposição. Vamos usar? Vamos pôr em prática? Mas faça com sabedoria. Não queira fazer além do seu limite. Não, porque Deus não olha o tamanho, a quantidade. Eu faço 10 horas. O outro faz só meia hora. Se você fazer meia hora com sinceridade, Deus recebe como se fosse 10, 20 horas, 2 dias, 40 dias. Não importa. Importa é a sinceridade. O importante é nós dar o nosso melhor. Deus quer isso. Aquela mulher que deu a oferta de 2 moedas, como se fosse 10 centavos, hoje é 2 moedas de 5 centavos. E o povo estava dando muito dinheiro ali. Né? Punha lá, né, na nossa linguagem, para o povo, para você. Tinha uns que davam R$1.000, tinha uns que davam 500, outro dava 600, 700. A mulher deu 10 centavos. O Senhor falou: a oferta daquela mulher foi maior.
do que de todos. Porque eles estavam dando para Deus o que estava sobrando. A mulher deu tudo o que tinha, com sinceridade. Não estou falando de dinheiro, sinceridade. Ela deu tudo que tinha. Ela foi sincera. Ela confiou em Deus. Não estou falando que você dá seu dinheiro, não é isso. Não interprete mal. Estou falando que ela fez com sinceridade. Ela não deu o que estava sobrando. Ela deu o que ela nem tinha. Deu o que tinha. O melhor dela ela deu. Amém? E muitos pegam o gancho dessa palavra para tirar dinheiro dos outros. Dá o seu melhor, dá tudo que tinha, não sei o quê. Isso é errado, isso é antibíblico. Muitos aproveitam. Eu nunca preguei e ensinei isso aqui. E olha que eu já falei sobre ela umas 2 vezes. Ela deu o melhor. Ela deu todo o seu sustento. Ela confiou em Deus naquela ocasião. Amém? Então, tudo que nós formos fazer para Deus, façamos de melhor. Para Deus, irmãos. É o melhor que nós devemos fazer. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que você possa, a partir de hoje, começar a usar esta arma, que é o jejum, para vencer esses desejos, quem sabe desejos malignos que está no seu coração, para vencer esse apetite descontrolada que está no seu coração, essa mente cheia de coisa suja, de vícios, cheia de concupiscência. Começa a jejuar para Deus te limpar, te purificar. Jejum em favor do seu filho, da sua filha que está nas drogas, está na prostituição. Jejum em favor do Brasil, em favor do seu pastor, em favor, daqueles que estão necessitados, para Deus fazer a obra na vida deles. Aliada a oração e jejum é uma arma poderosa que nós temos à disposição. Amém, meus irmãos? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Você pode mandar o seu áudio no WhatsApp que está aí na tela. Pastor, eu tenho uma dúvida sobre isso e isso. Pode enviar o áudio que eu estou aqui para responder, para estar passando para os irmãos a maneira correta de nós servir a Deus em todos os sentidos. Estou aqui para instruir os irmãos com amor, com carinho, com temor, porque a base para tudo que eu ensino, para mim tem que ser Bíblia, base bíblica. Eu não ensino nada que eu acho, eu acho. Não. Eu tenho certeza que está na palavra de Deus. E é muito bom quando praticamos a palavra de Deus, as bênçãos vêm sobre a nossa vida. Oremos nesta tarde de terça-feira. Querido Deus, soberano Pai, no nome de Jesus que estamos aqui mais uma vez. Agora nesta tarde de terça-feira, 14 de maio de 2024. Eu quero agradecer o Senhor por esta oportunidade tão rica, tão grande. Senhor, e também pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui conosco nesta tarde de oração. Visita cada um dos nossos ouvintes, abençoa, dá saúde, dá graça, dá, Senhor meu Deus, paz para os corações aflitos. Falamos nesta tarde sobre o jejum, Pai. É uma arma que o Senhor deixou para nós pôr em prática. Nos ajuda a usar o jejum, nos ajuda a praticar o jejum da maneira correta, da maneira, meu Pai, de coração sincero. Meu Pai, que nós possamos fazer o jejum que agrada o Senhor. Pai, nos ajuda. Porque a Tua palavra nos ensina que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas o Senhor nos deixou essa ferramenta que nós devemos usar diariamente, porque os dias são maus. E sabemos que tem caça de demônios que só vencemos com jejum e oração. Deus abençoa os lares, abençoa as famílias. Abençoa todos que estão aqui ligadinhos conosco nesta tarde. Vai visitando a saúde, vai visitando os familiares, vai visitando a vida conjugal, a vida familiar. Meu Deus, vai visitando todas as áreas da vida deste irmão e desta irmã. Senhor, estenda as tuas mãos sobre o teu povo nesta tarde. Alegra os corações. Dá paz, meu Deus, nesses lares que estão atribulados. Meu Pai, visita os filhos, visita os netos, sobrinhos, toda a família, Deus. Tira toda a contenda no meio dessa família. Meu Deus, que toda ação maligna, toda ação do inimigo nesta tarde que caia por terra. Deus, em nome de Jesus, cura as pessoas que estão enfermas. Toca do alto da cabeça às plantas dos pés, Senhor. Dá saúde física, dá saúde emocional para o teu povo. Visita cada nome, cada pedido que está aqui nesse caderno de oração, meu Deus. Muda a história, eu quero ouvir testemunhos. Eu quero ouvir que o Senhor fez milagres nesta tarde.
Deus vai visitando o teu povo, visita o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Tenha misericórdia do povo aqui do Rio Grande do Sul que está sofrendo cacheias. Meu Pai, visita o povo que está doente, dá saúde, visita Israel, visita o Oriente Médio, visita os nossos ouvintes no Brasil, fora do Brasil. Meu Deus, faz proezas, faz coisas grandes. Meu Deus, que o nome do Senhor seja glorificado. Eu entrego todos os nossos ouvintes nas tuas mãos. Abençoa este homem, essa mulher que está passando por guerras espirituais. Dá força, dá graça para eles jejuarem, Deus. Para que eles possam vencer estas guerras. Em nome de Jesus. Pai, é no nome de Jesus que eu oro. E te agradeço, meu Deus. Fica conosco, fica com o teu povo. Nos dê uma tarde, uma noite abençoada. Essa é a oração que eu faço e te agradeço, Senhor, no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Deus seja louvado. Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe a sua vida grandemente. Obrigado pela audiência. Vamos ouvir um testemunho. Eu venho pedir que você venha compartilhar essa palavra, essa oração com todos os seus contatos. Nos ajude. Deus abençoe a todos e até a meia-noite, se Deus quiser. A paz, meus irmãos, que Deus abençoe. Eu estou passando esse áudio para falar um grande livramento que eu tive terça-feira passada. Era mais ou menos umas 3h40 por aí da tarde. Eu estava aqui sentada aqui na minha cadeira da minha casa. De uma hora para outra, o meu braço direito, ele perdeu completamente o movimento. Eu não mexia. Eu tentei pegar minha mão, que estava em cima da minha perna, e levantar, a mão não se movia, o braço também não. Paralisou o braço inteiro, o braço direito. Aí eu peguei e segurei o braço, fui lá, peguei óleo ungido e esfreguei no braço e entrei pro quarto e orei umas quantas vezes, repreendendo, seja o que fosse, do coração, um infarto, qualquer coisa, né? Porque é muito estranho, eu não mexia com o braço eu não conseguia, ele parece que ficou colado na minha perna, assim, que perdeu a força de tudo, ele não movimentava para nada, nem os dedos. É o que eu senti terça-feira, às 3h40 da tarde. Eu tinha ido na igreja naquele dia de manhã. Aí, quando foi à tarde, eu tive isso aí. Aí eu comecei a orar e passar óleo ungido, e determinar, falei, eu não vou no médico, seja o que for, mas o médico dos médicos está comigo. E fui orando, fui passando a mão no braço, o óleo ungido, e determinando que aquilo ali ia desaparecer, que estava repreendido. E eu esqueci, fiz de conta que eu não estava com nada. Não falei para os meus filhos de jeito nenhum. Eu não contei para ninguém deles que eu perdi o movimento do braço direito, de cima até embaixo. Ele não mexia nada. Mas Deus foi tão grande que naquele mesmo dia, quando deu ali para 5 horas, eu já não tinha mais nada no meu braço. Eu já estava conseguindo, eu já começava a mexer com os dedos e comecei a movimentar os dedos, fechar a mão e abrir. Aí eu fui forçando e esfregando o braço, e orando e determinando para Deus repreendesse o demônio da morte, o espírito da morte, todo mal que estava querendo me prejudicar.
e que caísse por terra naquele momento, que eu recebesse o livramento da morte, né? E eu não queria também, eu não queria e nem quero nunca viver internada, nunca fiquei e não vou ficar. Que eu falo para Deus, eu sou filha de Deus, Deus sabe a minha fé, a minha confiança que eu tenho nele, e eu oro muito, leio a Bíblia todo dia, 2, 3 vezes por dia, e constante em oração, né? Estou andando, estou conversando com Deus em pensamento. E aí, graças a Deus, quando foi à noite, meu braço já estava levantando completamente para cima. E já não sinto mais nada, já fiz de tudo já e não sinto nada. Graças a Deus, eu agradeço a Deus por esse grande livramento que Ele me deu de problema do coração. Que Deus me deu esse livramento. Eu nem quis nem contar para ninguém da minha família. Eu só conversei com Deus.